Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre o pagamento do 13º salário. Por isso eu estou aqui com o professor de economia Elíbaro Chovicius, que vai nos tirar as dúvidas e explicar melhor sobre esse tema. Professor, fim do ano está chegando, né? E a expectativa do trabalhador agora se volta para o 13º salário, também chamado de gratificação natalina. Então, para a gente começar, né, primeiro de tudo, o que é esse pagamento do 13º salário? Olha, o pagamento do 13º salário é basicamente uma gratificação àqueles profissionais que estão trabalhando. E aí a gente se refere àqueles que estão na consolidação das leis do trabalho, quem é CLT, tem aqueles profissionais que são de órgãos públicos, então os profissionais que trabalham para o governo também têm direito a receber, e a gente tem algumas outras pessoas, como pensionistas, como os aposentados, aquelas pessoas que estão recebendo benefícios por meio do INSS, também têm direito ao 13º. Então, acho que é mais fácil a gente dizer quem não tem direito a receber o 13º. Basicamente, são as pessoas que estão fora da força de trabalho ou aquelas pessoas que estão trabalhando, mas estão trabalhando de forma indireta, estão trabalhando na informalidade. Essas pessoas não têm direito a receber o 13º. E esse acréscimo anual pode ser pago em parcela única ou dividido em até duas parcelas, né, professor? A obrigação de fazer o pagamento é do empregador. Isso significa que é ele quem decide se ele vai pagar em uma parcela só ou se ele vai dividir isso em duas parcelas. A primeira parcela ou a parcela única deve acontecer no dia 30 de novembro. Então, final de novembro, as pessoas vão receber ou uma parcela só ou vão receber a primeira parcela. Para aqueles que receberem a primeira parcela, têm direito a receber a segunda no dia 20 de dezembro. Então, 20 de dezembro, recebe a segunda parcela e o total daquilo que tem por direito. Então, as pessoas, no momento que forem receber o seu 13º, precisam entender se estão recebendo na totalidade e aí não tem mais direito a receber nada em dezembro, porque tem gente que recebe e acha que tem direito a mais uma segunda parcela, que seria aí um 14º, o que não vai acontecer. Então precisa entender se o valor que está recebendo ele é um valor único ou só a primeira parcela em novembro para poder receber em dezembro a segunda parcela. E quem tem direito a esse benefício, né, são os trabalhadores CLTs, como você falou, e que eles atuaram por 15 dias ou mais durante o ano, né, que eles não tenham sido demitidos por justa causa, né, professor? E eu acho que também é importante a gente lembrar que você recebe o seu 13º proporcional ao tempo trabalhado. Então, se você trabalhou, por exemplo, durante 2 meses, você vai receber 2/12 daquele valor, mais os acréscimos, né? Porque aí o 13º incide sobre tudo aquilo que as pessoas têm o direito a receber mensalmente. Isso que eu ia perguntar, como que se calcula o valor a receber e quais são os descontos? Na verdade, você, assim, overtime, né, que é o hora extra, férias, 13º de férias, enfim, sobre tudo aquilo que é pago ao profissional, ele tem direito ao 13º, né? Integram esse benefício. Isso, tudo integra o benefício, porque assim, foi pago e assim, o 13º é uma gratificação sobre aquilo que está sendo pago. Então sim, ele tem direito. Professor, no caso em que o colaborador tenha recebido um aumento salarial durante o ano, o que acontece? O valor do 13º aumenta também? Como que funciona? Então, essa pergunta é muito legal, porque eu confesso a você que às vezes, até eu, às vezes, me pego me perguntando, porque considerando que o profissional ele tem direito a receber por tempo proporcional, a ideia é que o 13º também fosse proporcional. Então, supondo que você tivesse recebido R$ 2.000 por 11 meses e recebesse 10.000 no último mês, só por hipótese, a gente sabe que não é assim que funciona, mas né, para as pessoas poderem entender. A ideia é, caramba, o meu 13º então vai ser 11/12 sobre o 2.000 mais 1/12 dos 10.000. Mas não é assim que acontece. Então é sempre sobre o último salário que a pessoa recebeu. Então, recebeu 2.000 durante 11 meses, aumentou para 10.000 no último, o 13º é sobre R$ 10.000. E professor, o que acontece se a empresa pagar atrasado o pagamento do 13º salário? O empregador, ele tem por obrigação honrar esse compromisso junto ao trabalhador. Então, da mesma forma como cabe ao empregador pagar os salários,
cabe ao empregador pagar os benefícios, assim como férias, assim como o 13º. Então ele tem a obrigação de pagar. Não pagou, ele está infringindo uma regra. A lei diz que ele tem por obrigação pagar. Então o trabalhador que não receber o 13º, assim como percebeu que a empresa não depositou os 8% do FGTS, ele tem que entrar em contato com a empresa, primeiramente, para dizer, olha, eu não recebi. Pode ter sido uma falha. Isso é uma coisa interessante a gente dizer. As pessoas já querem judicializar, já quer brigar. A primeira coisa que tem que fazer é procurar os recursos humanos da empresa. Procura, né, o empregador. Questiona, olha, pode ter acontecido um problema no sistema, pode ter acontecido um problema no banco, pode ter acontecido, enfim, uma série de problemas pode acontecer. Então, no meu entendimento, eu acho que cabe ao trabalhador primeiro informar ao empregador, informar a empresa, eu não recebi, dá uma olhadinha se não teve algum problema, e a empresa pode imediatamente solucionar, se desculpar e acabou o problema. Agora, se realmente existe uma má fé do empregador, se o empregador alega que não tem dinheiro, não vai pagar, é um direito do trabalhador. E aí ele tem que entrar com recurso para receber o direito que ele tem. E professor, com tantas despesas, né, esse dinheiro extra no 13º salário cai muito bem, né? Então, quais são as melhores formas de aproveitar esse benefício? Olha, a primeira coisa, eu acho que as pessoas precisam ter um planejamento financeiro. É importante ter educação financeira. E vamos lembrar que todo início de ano, para quem tem carro, para quem tem casa, apartamento, vem os impostos sobre propriedade. E aí eu me refiro a IPVA e IPTU. Quem tem filho, a gente sabe que vai vir material escolar, enfim, as obrigações. Um filho às vezes quer uma mochila nova, às vezes precisa de uma mochila nova. Então, a gente tem gastos que não são comuns no resto do ano e que eles vêm no início do ano. Então, a gente precisa se preparar para isso, porque não adianta chegar no mês de janeiro, mês de fevereiro, e dizer, não tenho dinheiro para pagar as minhas obrigações, os meus impostos. Não, precisa se planejar. Então, minha recomendação é separa uma parte desse 13º já para pagar. Como os impostos têm vindo relativamente altos, e aí eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu reservo 100% do meu 13º para pagar os impostos, porque é imposto de carro, é imposto da casa. Esse ano deve vir a cobrança do DPVAT, que a gente já não estava acostumado nos anos anteriores. Então, É mais um imposto. É mais uma obrigação, porque se no passado, pelo menos nos últimos 3 ou 4 anos, a gente já não pagava o DPVAT, agora ele está voltando. E a gente tem aí uma discussão que alguns governos não querem fazer a cobrança junto com o IPVA, mas isso não significa que a pessoa não deva pagar, né? Tem que tomar esse cuidado para achar que, né, tem gente que acha, não, o meu estado não vai cobrar junto, então eu não preciso pagar, não. A obrigação está lá, você tem que honrar. Então, eu acho importante separar esse dinheiro para honrar esses compromissos. Agora, se a pessoa não tem propriedade, se a pessoa não vai precisar desse dinheiro, e aí as pessoas que estão agora aqui me ouvindo vão achar que eu vou dizer gasta todo o dinheiro. Não, não façam isso, tá? A gente está vivendo um momento de alta inflação, a inflação tende a estourar a meta agora, a gente tem uma possibilidade de aumento da taxa básica de juros, inclusive no relatório Focus do Banco Central, a gente já tem recebido a percepção do mercado, uma possibilidade de alta em relação ao que nós temos hoje, e se a gente aumentar a taxa básica de juros, aumenta o custo do crédito. Portanto, quando a gente for comprar de forma parcelada, vai ficar mais caro. Então, talvez esse não seja o melhor momento das pessoas pensarem em gastar. Tudo bem, quer fazer, por exemplo, uma boa ceia de Natal? Eu acho importante celebrar, eu acho importante a gente, né, usar o nosso dinheiro para reunir a família, para comer bem, para ter felicidade, alegria, para fazer coisas diferentes. Mas tem que ser feito de uma forma ponderada e com juízo. É uma questão de educação financeira. Fazer dentro do limite daquilo que a gente pode fazer. Festa de final de ano. Tem que tomar cuidado para não abusar, porque esse é um momento delicado da economia. Minha opinião é guarda o dinheiro que vem lá na frente, que a gente sabe que vai vir um valor relativamente alto, e se você não tiver,
parte desse dinheiro. Ok, você gastar um pouquinho, você se divertir, mas guarda uma parte, porque a gente sabe que, assim, o ano de 2025 tende a ser um ano um pouco complicado do ponto de vista econômico. Para o pessoal que está no vermelho, é indicado eles usarem o 13º para quitar as dívidas, para tentar sair do vermelho? Foi bom você tocar nesse assunto, porque, assim, quando a gente tem educação financeira, a gente esquece, às vezes, que as pessoas já estão inadimplentes, já estão em dívidas, né? Então, assim, acho que é importante entender que dívida é tudo aquilo que eu tomei de terceiro e eu tenho obrigação de pagar, mas, assim, tá em ordem. Então, por exemplo, se eu comprei alguma coisa parcelada em 10 meses e eu estou no 5º mês, eu ainda tenho dívidas, mas eu tenho dinheiro para pagar, está reservado, está tudo bem. Então, assim, estar endividado não é o problema é a inadimplência. A pessoa já não consegue honrar os seus compromissos. Nesse caso, o que é super comum a gente ouvir é: paga aquilo que tem a maior taxa. Mas tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque nem sempre a maior taxa incidindo sobre o valor real da sua dívida é o valor máximo em reais que você tem que pagar. Eu vou dar um exemplo para facilitar. Supondo que você tenha uma dívida de 10% sobre 10 reais. Isso vai te custar por mês R$1 de dívida, R$1 de juro. Mas a taxa é de 10%. Mas ela incide sobre um valor pequeno. Agora, vamos imaginar que você tem uma dívida de 100 mil e a taxa seja 1%. Aí ficou mais caro. Então, o que é melhor? É melhor eu primeiro quitar essa dívida de 1% sobre 100 mil, ou é melhor eu pagar 10% de R$1? Não, é melhor eu pagar a dívida de 1% só. Por quê? Porque ela me gera juros maiores. Então, tomar um pouquinho de cuidado. Agora, o que eu costumo indicar é sempre lista, põe no papel tudo aquilo que você está devendo, entra em contato com o teu credor e tenta negociar. Porque se você simplesmente sair pagando, tudo bem que você está honrando o compromisso, mas do ponto de vista financeiro talvez não seja o melhor negócio. É sempre bom você entrar em contato com o teu credor e dizer: olha, eu tenho essa dívida, eu quero pagar, vai vir o 13º, como é que a gente pode fazer? Você tem condições de reduzir essa taxa de juros para eu quitar essa dívida definitivamente com você? É possível a gente negociar? Tem como a gente, prorrogar essa dívida? Então é sempre bom entrar em contato, mostrando a sua boa vontade de honrar o seu compromisso e negociar. Geralmente é bom para os dois lados. Professor, então o pessoal que está em casa nos assistindo tem que aproveitar, né, esse espírito de renovação que vem junto com a virada de ano, né, para rever e organizar os gastos das finanças, né? Sem dúvida, e as pessoas de boa índole, e eu entendo que é a grande massa da população brasileira, as pessoas não gostam de ficar devendo, as pessoas não gostam de estar inadimplentes, as pessoas se sentem mal devendo. Então, de repente, é momento de aproveitar esse 13º e colocar a casa em ordem. Separar um dinheiro para não ter problema no futuro, entrar em contato com os credores, tentar negociar e aí começar o ano com vida nova. Professor, muito obrigado por todas essas dicas, né, sobre o pagamento do 13º salário. Viu? Muito obrigado. Muito obrigado. E pessoal, não se esqueçam de acompanhar toda a nossa programação no YouTube, TV Câmara Campinas, e de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis.